estamos já a perceber quanto é difícil. Quanto vai ser difícil. Martirial, verdadeiramente martirial. Por isso, duélica também a missão de Jesus. Porque ele vai ter contra si praticamente todo o mundo. O império em bloco. Os sacerdotes em bloco. A começar pelos sumos sacerdotes. O sinédrio em bloco, que eram os grandes latifundiários da época. 70. Os 70 maiores proprietários da época do país. É que faziam o sinédrio. Depois aqueles grupos partidários com sede de poder, que já os havia. Com sede de poder, de tomarem o poder. Iremos perceber mais adiante que até o grupo dos 12 também era um núcleo, tinha um líder que era o Simão. Era uma espécie de secretário-geral daquele partido. E também tem essa ideia do Messias vitorioso, triunfador, que deveria derrubar os inimigos, destruir os inimigos de Israel, que eram simultaneamente e ao mesmo tempo inimigos de Deus. Isto é que é uma coisa incrível. Naquelas cabecinhas era assim: inimigos de Israel igual a inimigos de Deus, inimigos de Deus igual a inimigos de Israel. Porquê? Porque Israel tinha-se da conta de povo eleito de Deus. E não é nada. Não há nenhum povo eleito. Ou somos todos ou não é ninguém. Há igrejas que andam a aldrabar tanto às pessoas, às populações. Com consciência sem ela, se calhar a maior parte dos meus colegas olha, limita-se a reproduzir o que outros lhe disseram a eles. Nunca despertou neles, se calhar, a consciência crítica para dizerem: mas isto pode ser assim? Nunca terão tido a experiência profunda, mística que Jesus teve? Nem nada que se pareça? Têm muita religião, mas não têm espiritualidade. Isto é, não têm espírito. O Espírito de Deus. E a religião, ter religião, significa ter idolatria. Ter um ídolo que nos domina, que nos oprime, que nos mente, que nos engana, que nos desvia do caminho, da rota certa. E a rota certa é aquela que leva ao ser humano, à plenitude do humano. E eu a ser plenamente humano e a ajudar todos os outros de forma maiútica também a chegarem ao pleno do humano, à plenitude humana. Esta missão difícil de Jesus, ter pela frente o império, ter pela frente o templo de Jerusalém, com os seus sacerdotes, os grupos todos organizados, todos a sonhar com o poder. Os judeus e os líderes dos judeus e dos grupos partidários dos judeus a sonharem com a expulsar o Império Romano, a expulsar os romanos do seu território, tomarem o poder contra o Império, tornarem-se eles o Império de Deus sobre todas as nações. E dentro do seu próprio território, com os seus concidadãos e concidadãs, sobretudo eles, porque eles é que tinham mais as decisões do que as mulheres na época, com os seus concidadãos, também o Satanás também está, a linguagem mítica está, depois historicamente, são seus concidadãos, os chefes do seu próprio povo, que não vão concordar com Jesus, que não, até os seus familiares não podem concordar com o que diz Jesus, não podem concordar com as ideias dele e começam a achar que ele está meio pirado ou totalmente pirado. Até a mãe vai chegar aí e os irmãos de Jesus vão chegar a esse ponto, a esse limite, deixarem que o filho, que Jesus está pirado com aquelas ideias. Aquilo pode lá ser. Então andar a anunciar Deus de uma forma que vai contrariar tudo desde para trás, desde Moisés para cá. Então, andam tudo enganado até então, até aquela altura. Só agora é que Jesus chega e tem razão. Então Deus andou a dormir antes.
Não se manifestou antes? E o que disseram os profetas? Não andaram a falar? Não falavam em nome de Deus? Pois é, falavam. Mas a plenitude desta revelação de Deus, do Deus da vida, do Deus vivo que nos habita, chega só com Jesus. E é por isso que tudo começa de novo em Jesus. Para trás, a gente pode esquecer, ou então ainda vai aproveitar alguma coisa, mas a partir de Jesus, e não ao contrário. É um ministério, uma missão difícil. Tem oposição de todo lado. Oposição de todo lado. Incompreensão de toda a gente. Finalmente, até os próprios pobres, as vítimas no seu país, acabarão também elas, manipuladas pelos líderes, pelos chefes, às vezes a troco de caridadezinha, de benefícios que lhes davam. Conseguirão que até as vítimas se virem, se levantem contra Jesus. E também se afastem dele. Também o deixem. O abandonem. O tratem como um louco, um demente. Um possesso. Um perdido. Um excomungado. Um herege. Um samaritano. Na linguagem da época. Queria dizer herege. Ora, este deserto, portanto, não é um deserto físico, como estão a ver, não é territorial. É a própria sociedade onde Jesus anda, onde se movimenta, onde está a viver a missão. E tem opositores. Alguns que vão entendendo, pelo menos em parte. E, portanto, já não fazem tanta oposição. Mas estes são poucos. E assim a 100%, se calhar Jesus nunca encontrou ninguém até à sua morte na cruz. E esta oposição vai culminar precisamente na morte, na cruz do Calvário, na cruz do Império. A pedido e a exigência, precisamente, dos sumos sacerdotes do Templo de Jerusalém. Estão a ver para que é que servem os sacerdotes? Para que servem as religiões? É para desenvolver assassinos. Assassinos do justo. Do homem, da mulher que busca a justiça. Os direitos dos seres humanos, todos em pé de igualdade. É para o que servem as religiões. É para fomentar assassinos. Desenvolver assassinos. Criar assassinos. Quanto mais religiosos, mais assassinos. É tremendo dizê-lo, mas está assim, o Evangelho. A vida de Jesus, a sua missão, revela-nos isso. Põe isso a descoberto. Põe isso a descoberto. E é por isso que eu vos digo, é preciso regressarmos a Jesus. Neste século XXI. E regressarmos precisamente a este Jesus no início da sua missão. Passarmos a ter uma experiência idêntica à dele e depois o resto vem por acréscimo. Se nós também virmos como Jesus viu e escutarmos o que Jesus escutou e como Jesus escutou, tornamo-nos mulheres e homens ao seu jeito, à sua maneira. Porventura, a caminho da sua estatura de humano. E depois o resto vem por acréscimo. Também a pancada, a porrada, as incompreensões, os ataques. Também isso. Porque isso faz parte sempre do viver a missão dentro da história. Enquanto vivermos a missão na história. Enquanto a história não chega à sua plenitude, isso é inevitável. Já prosseguiremos.